O mundo inteiro está tenso, com medo de uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A Rússia vai invadir a Ucrânia? Que consequências essa guerra pode ter para a Europa, para o mundo e para o Brasil? O pessoal da nossa comunidade mandou perguntas e a gente responde aqui, no Me Explica. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Eu sou o Diogo Rodrigues, eu sou jornalista. E eu sou o Eduardo Aquaroni, também jornalista. E nós somos o Me Explica. Toda semana a gente explica um assunto importante do Brasil e do mundo. Diogo, a gente já falou sobre essa guerra da Rússia e da Ucrânia aqui no canal. O que está acontecendo agora? Verdade, Edu, essa história não é nova, mas nos últimos dias as coisas ficaram ainda mais tensas. Resumindo, o mundo está esperando para ver se a Rússia vai invadir a Ucrânia e se vai começar uma guerra entre esses dois países. E por que a tensão aumentou? Bom, nas últimas 2 semanas a Rússia começou a mandar tropas para perto da fronteira com a Ucrânia. Isso deixou o mundo todo em estado de alerta. Claro, não é para menos, né? Afinal, por que o país mandaria um monte de tropa do exército para algum lugar? Segundo o governo russo, o exército está apenas fazendo exercícios militares. Mas todo mundo sabe que o Vladimir Putin, eterno presidente, líder e governante lá da Rússia, tá louco para que a Ucrânia passe a fazer parte da Rússia. A Rússia, aliás, invadiu a Ucrânia não faz muito tempo, foi em 2014. Nessa invasão, os russos anexaram, ou seja, tomaram para eles a região chamada de Crimeia. E o que tem na Ucrânia que a Rússia tanto quer? A gente até recebeu uma mensagem da Lavínia Bragança no Instagram perguntando o porquê dessa área ser tão importante a ponto de ser motivo desta guerra. Edu e Lavínia, a Ucrânia está numa posição estratégica para a Rússia. Ela está muito próxima da Europa e da Rússia ao mesmo tempo. A Ucrânia também está próxima da Turquia, que é um país rival dos russos. Existe uma disputa de poder e território naquela região. Para os russos, dominar a Ucrânia vai significar aumentar seu território, ficar mais perto da Europa e ficar perto da Turquia. Além disso, existe uma conexão cultural entre Rússia e Ucrânia. Existem milhões de russos morando por lá e muitos ucranianos também falam russo. E, aliás, a Ucrânia fez parte da União Soviética, lembram? Existem também interesses econômicos, é lógico. Várias empresas russas têm muitos investimentos na Ucrânia e o país também tem várias riquezas naturais. Mas se as tropas da Rússia já estavam por lá, por que agora a coisa ficou mais quente? Porque o Vladimir Putin e o parlamento da Rússia reconheceram recentemente a independência de 2 regiões da Ucrânia, chamadas de Donbass e Donetsk. Essas 2 regiões já estavam ocupadas por rebeldes pró-Rússia. A Rússia reconheceu essas regiões, apesar de oficialmente elas pertencerem ainda à Ucrânia. O Putin disse que iria mandar tropas para Donbass e para Donetsk para proteger esses lugares, segundo o que ele disse. Isso foi o que aumentou o medo de que uma guerra esteja prestes a acontecer. Diogo, a Naila Lourenço mandou outra pergunta pelo Instagram. Ela quer saber como uma possível guerra pode afetar a Europa. Olha, Edu, essa pergunta da Naila é muito boa também. O que dá para dizer por enquanto é que essa guerra pode desestabilizar a Europa inteira. A Rússia quer justamente aumentar o seu território e o seu poder, invadindo a Ucrânia ou ficando mais influente por lá. Dominar a Ucrânia é estar ainda mais perto da Europa e, na prática, mostrar que tem poder militar e econômico para o mundo todo. Uma guerra pode fazer aumentar o preço do petróleo, já que a Rússia é um dos maiores exportadores do mundo. Isso tem impactos na economia europeia, claro, fazendo aumentar o preço de quase tudo, da gasolina à comida. Além disso, uma guerra com a Ucrânia pode, em teoria, abrir as portas para outros conflitos nesse continente. A Paula Costa fez uma pergunta que é uma sequência da anterior. Ela quer saber quais podem ser as consequências para o resto do mundo. Boa pergunta, Paula. Como no caso da Europa, não dá para saber exatamente quais são todas as consequências que podem acontecer. Mas uma coisa que dá para dizer é que o preço do petróleo vai subir com certeza, o que vai encarecer a gasolina no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Bom, e como é que está o resto do mundo em relação a essa guerra? Quem está de que lado? Olha, dá para dizer que os Estados Unidos estão contra a Rússia. Por enquanto, os americanos não falam em atacar ou participar da guerra, mas eles já disseram que vão impor sanções econômicas ao país, como eles até já fizeram antes, como aconteceu no caso da anexação da Crimeia lá em 2014. Para os Estados Unidos, a Rússia pode ganhar poder nessa região e isso é ruim. Até por isso que a OTAN estava considerando incluir a Ucrânia entre os seus membros. A OTAN, vocês sabem, é uma aliança de países, uma aliança militar de países que tem entre os membros os Estados Unidos. Isso deixou os russos bem bravos, porque a Ucrânia na OTAN significaria que ela teria proteção do exército americano e de outros. E o Brasil, aonde fica nessa história? O Brasil diz que não tem lado, mas a visita que o Bolsonaro fez recentemente à Rússia foi bastante criticada pelo governo dos Estados Unidos. O presidente do Brasil se encontrou com o Putin justamente num momento em que as tensões estavam aumentando por lá.
Todo mundo sabe que o Bolsonaro não simpatiza com o presidente atual dos Estados Unidos, Joe Biden. Embora o Brasil oficialmente não seja alinhado à Rússia, o passeio do Bolsonaro foi visto como um aceno à Rússia, como uma mensagem de amizade à Rússia, e isso pode mostrar que o Brasil está alinhado à Rússia, mesmo que não oficialmente. A gente agradece a todo mundo que mandou sua pergunta. Obrigado, comunidade do Me Explica. Se vocês também tiverem dúvida, mandem perguntas que vocês veem, a gente coloca no vídeo. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. A gente se vê logo mais.